Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Começo o sermão com um pedido de perdão, porque talvez nas poucas palavras que eu acabo de dizer já terão percebido que eu não sou do Brasil, eu não falo português bem, eu sou de outro país, eu sou da Espanha, e por mais que já faço um certo tempo aqui no Brasil, mas ainda o português não consigo falar muito bem. Então começo o sermão com um pedido de perdão por não conseguir falar bem o português, mas uma coisa eu aprendi no Brasil, muitas coisas aliás, mas uma que ficou bem clara, que os brasileiros são muito bondosos, eles perdoam qualquer coisa, até os erros de português eles perdoam, qualquer coisa perdoam. Então já me sinto perdoado pelos senhores, pelas senhoras e pelos senhores, e se por acaso alguém não consegue entender o portunhol, porque é uma mistura de português com espanhol, aí pode levantar o braço assim, dizer, padre, o senhor está falando mais espanhol do que português e ninguém está entendendo nada. Aí depois eu volto a tentar falar português e portunhol, tá bom? Até agora vai bem? Estão conseguindo entender? Perfeito. Existe um sacramento que todo mundo creio que conhece, mas nem todos receberam, nem todos ouviram falar muito dele, apenas sabem que existe. E às vezes, até que parece que dá um certo azar falar dele ou receber ele. É o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento que se dá aos doentes, o sacramento que se dá às pessoas de certa idade e que nos prepara para duas coisas. Para receber uma cura incrível de Deus. Quantas pessoas eu ouvi que por ter recebido o sacramento da unção se curaram, e se não tivessem recebido não se curaram? E quantas pessoas eu ouvi também curar-se não no corpo, mas na alma? A unção produz a cura do corpo e sempre da alma, e nos prepara para a morte. E não sei se já tiveram essa experiência. Os padres já, bastantes vezes, vão atender alguém que está bem doente, está já com câncer terminal. O padre vai, dá a unção dos enfermos, às vezes confessa também, se a pessoa consegue se confessar. É muito importante receber a unção tendo confessado antes. Porque, dependendo da boa confissão, a unção tem um efeito muito maior. Às vezes produz a cura do corpo por causa da boa confissão. A pessoa diz, não, vou receber só a unção, porque não quero me confessar. Cuidado, porque às vezes a unção não pega, por assim dizer, não produz efeito. E a pessoa faz uma boa confissão, recebe a unção, e seja na confissão, seja na unção, seja depois, ela diz umas palavras que saem do coração, e que parece que a pessoa já não é mais aquela que nós conhecemos. Uma pessoa que está como que transfigurada por Deus. Passa a noite, chega o dia seguinte, ou amanhã daquela unção, e o padre recebe a notícia. Aquela pessoa entregou a sua alma a Deus. E aquelas palavras que essa pessoa que acaba de morrer disse, ficam aqui dentro, guardadas. Não sei se alguém tem essa experiência de como que ver na véspera ou pouco antes a morte daquela pessoa que nós amamos. As últimas palavras que a pessoa disse ficam aqui dentro. E os senhores dirão, por que o padre está falando disso? O que tem a ver com a liturgia de hoje? Eu digo, no Evangelho de hoje, nós temos as últimas palavras de alguém que iria morrer
no dia seguinte. E não é um alguém qualquer, é um alguém com A maiúsculo. É Jesus, é nosso Senhor. Que Ele vai dizer as últimas palavras. Quando? Na quinta-feira santa, na última ceia, quando Ele institui o sacramento do amor, que é a Eucaristia, o sacramento do sacerdócio. Ele ordena padres, bispos, aos apóstolos aí, que é o sacramento do amor. E esse trecho do Evangelho de São João, esse capítulo aqui que lemos, é um trechinho de uma coisa que se chama o sermão da despedida. Nosso Senhor está se despedindo, porque no dia seguinte Ele vai morrer. E as últimas palavras dele calham aqui dentro muito forte. E qual que foi? Foram várias palavras. Mas a mensagem principal nós lemos no Evangelho de hoje, quinto domingo da Páscoa. Está escrito: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. As últimas palavras de Nosso Senhor são palavras de amor. As últimas palavras de Nosso Senhor resumem a vida dele. Nosso Senhor se fez homem, se fez bebê, se fez carne por amor. Nosso Senhor nasceu em Belém por amor. Nosso Senhor passou 33 anos na vida, neste mundo, por amor a nós. Nosso Senhor foi flagelado, foi coroado de espinhos, morreu cravado numa cruz, por amor a nós. E Nosso Senhor diz: assim me tendes que amar a mim, como eu vos amei, e vos tendes que amar uns aos outros. E a mensagem que Nosso Senhor nos diz hoje são palavras de amor. Mas, até agora, está entendendo? Sim? Por enquanto tudo bem? Ninguém levantou o braço, acho que está tudo mais ou menos tranquilo. Mas, a pessoa pode dizer: Padre, mas eu amo a Deus com loucura. Eu amo a Deus. Se o senhor me perguntar se eu amo a Deus. Acreditar é certo, não? Acreditar em Deus, dizia o nosso inspirador, talvez já vários tenham ouvido falar. Nós temos nosso fundador, o Senhor João Clau, que faleceu em outubro do ano passado, faz 7 meses. E temos o inspirador dele, o professor Plínio Correa de Oliveira. Ele dizia uma coisa pitoresca, pode assustar aqui no começo, mas depois eu vou explicar. Ele dizia assim, ele era brasileiro. Ele dizia: o brasileiro, ele não acredita em Deus. Nossa. Vou explicar. Não é que ele não acredita em Deus, ou ele acredita que Deus existe. O brasileiro não é que acredite, o brasileiro sabe que Deus existe. Não precisa acreditar. Todo brasileiro sabe nascendo que Deus existe. Tem um padre espanhol, o padre Jorge Lori, ele diz: eu acredito em Deus porque não sou burro. Porque precisa ser burro para não acreditar em Deus. Vai. É só ver este panorama aqui, ver esta maravilha aqui. Já estiveram numa igreja que tem a missa e tem as janelas abertas para um panorama lindo. Mas quem fez isto aqui? Foi um senhor que fez assim: vamos tentar fazer isto aqui como uma obra de arte? Foi Deus. É só ver isto aqui que sabemos que Deus existe. Todo mundo sabe que Deus existe, todo mundo acredita que Deus existe, todo mundo acha que ama a Deus. Será que eu amo a Deus mesmo? Será que eu amo a Deus com o amor que Ele me ama? A resposta está na primeira leitura. São Paulo e São Barnabé, convertidos. São Paulo era terrível. Ele mandava colocar todos os cristãos na cadeia. Ele apoiou a morte do primeiro mártir da igreja, chamado Santo Estevão. Ele perseguia os cristãos. Deus o converteu. Quando ele estava a caminho de Damasco, certamente em um cavalo, Deus apareceu para ele, o derrubou do cavalo, atirou do cavalo, paf! E disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E São Paulo diz: quem és tu, Senhor? E Nosso Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. São Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? É a pergunta para saber se eu amo a Deus. Será que eu pergunto a Deus: Senhor, que queres que eu faça? São Paulo
convertido, que amava a Deus, ele não parava de fazer coisas por Deus. Está escrito aqui na primeira leitura, é incrível. Primeira leitura, eles voltaram da cidade de Listra, de Icônio, de Antioquia. Depois eles foram para Panfilha, da Pisídia, depois Pérez, depois Atália e depois Antioquia. Em pouco tempo tudo isso para pregar o Evangelho de Deus. Tem pessoas que acham que amar a Deus, que eu posso amar a Deus sem fazer nada. E Deus me diz hoje, o que eu faço por Deus? Fala, pensa, anota num caderninho aí. O que eu faço por Deus? Porque por meu trabalho, eu me dedico. Certamente todos aqui trabalham. Passamos horas trabalhando por Deus. Passamos horas, não digo todos, mas conversando com um sujeito, com um senhor chamado Senhor Celular. Conhecem o Senhor Celular? Tem pessoas que usam o celular para filmar, para gravar, isso não tem problema, pode continuar. Mas o problema é quando a pessoa está conversando mais com o celular do que com Deus. Quanto tempo eu dedico a Deus? Eu rezo. Quanto tempo eu dedico a Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus? Eu rezo a ela. Eu amo Deus. Eu amo Nossa Senhora. Eu faço qualquer coisa por ela. Tá bom, então começa a fazer o que Nossa Senhora pediu em Fátima quando ela apareceu. Faz mais de fez semana passada 108 anos. Nossa Senhora pediu. Não é que ela sugeriu, ela pediu que fizéssemos o terço. Pela paz do mundo. O mundo não tem muita paz. Aqui no Brasil até que mais ou menos. Mas não podemos dizer que o mundo está em paz. Será que o mundo tem paz? Nossa Senhora deu a solução para ter paz. Rezar o terço. Será que eu rezo o terço todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Nossa Senhora falou dos pecados que se cometiam naquela época. Nossa Senhora falou de fazer penitência. Nossa Senhora, quando apareceu depois a irmã Lúcia, mas pouco depois, ela falou da confissão, de se confessar uma vez por mês, por ocasião do primeiro sábado do mês. Mas deu a dica de cada quanto tempo me devo confessar cada mês. No máximo. Tentar que não passe mais disso. Não é que seja pecado confessar depois, mas Nossa Senhora pediu. Se eu amo Nossa Senhora, eu tinha que fazer o que ela me manda. É como dois esposos. Eu amo muito a Senhora, eu amo muito o Senhor, mas eu faço o que me dá a vontade de fazer. Não se amam. Esposos que não se amam é aqueles que não fazem aquilo que o outro quer. Nossa Senhora nos pediu que fizéssemos. Deus nos pediu 10 coisas. 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar o nome de Deus em vão. Ir à missa aos domingos. Aquelas pessoas que não vão à missa no domingo, quanto vendem a Deus, não se dão conta. Talvez não saibam, talvez saibam. Talvez escutaram na catequese quando eram crianças. Mas se eu não vou à missa no domingo porque eu prefiro fazer outra coisa, eu peco gravemente, mortalmente. Significa que se eu morro depois disso sem ter confessado, eu vou para o inferno. Sabia? E a pessoa diz, não vou à missa não. Hoje está um dia ensolarado aqui, vou ficar até as 4 na água e depois volto para São Paulo sem ter ido à missa. A missa das 8 aqui está para isso, para a pessoa conseguir ir à missa antes de voltar. As pessoas que saem daqui, a pessoa tem que ir à missa. Eu amo a Deus, Padre, sério mesmo. Vai à missa todo domingo? Ou prefere ficar no churrasco no domingo, no aniversário do outro, no jogo de futebol? A pessoa tem que ir à missa. E se a pessoa transgride uma lei dessas, aí está o Padre para se confessar. Diz aqui o Salmo: o Senhor é bondade, é bondoso, paciente e compassivo. Ele nos perdoa tudo. Se a pessoa está arrependida, nosso Senhor perdoa tudo. Qualquer pecado, os mais feios, aqueles que a pessoa sabe que estão aqui dentro, talvez nunca tenha contado para ninguém. Deus perdoa. Deus perdoa.
Santo Agostinho. Curioso que o Papa novo que foi eleito, ele é agostiniano. Todos estão continuando a me entender? Mesmo? Sim. Estou sendo muito duro? Sim. Acho que os espanhóis somos duros, sabia? Mas estamos fazendo um curso no Brasil para ser mais bondosos. Mas a bondade é falar a verdade. Porque senão é como uma pessoa que tem câncer. Diz, não, eu sou bondoso, não vou falar, doutor, não vou falar para ela que tem câncer, não. Vai passar um tempo e depois que morra sem saber que tem câncer. Calma aí, tem que falar que tem câncer para se tratar. Então quando o padre fala dos pecados, ele fala por amor. É por amor, não é porque o padre está bravo. Aqui ninguém fica bravo. Com um panorama desse aqui que vai ficar bravo. Mas é por amor. Porque nós queremos que todo mundo aqui vá para o céu. A segunda leitura nos fala da nova Jerusalém, da Jerusalém celeste que desce do céu. É o reino do amor. Quando as pessoas se amam. E por isso Santo Agostinho, volto ao que estava falando, o Papa que foi eleito, Leão XIV, ele é agostiniano. Agostiniano significa que ele é da ordem que Santo Agostinho fundou. E Santo Agostinho diz umas coisas lindíssimas. E ele resume toda a vida do cristão numa frase. Sabia? Ele fala em latim. Sabe falar latim? Não? O Papa está falando latim. Vamos ter que começar a aprender a falar latim. Muito bonito. Mas ele diz assim: ama, é português aí, não? Ama, em latim também. Ama et quod vis fac. Significa, não se assustem, já explico. Ame e faça o que quiser. Que se salva. Que vá para o céu. Sabe? A pessoa diz, não vai, você está falando que tem que ir à missa no domingo? Eu faço o que quiser, não vou à missa e amo. Não. Porque se a pessoa ama, não peca. Se a pessoa ama, vai à missa. Se a pessoa ama, pratica a castidade. Se a pessoa ama, passa mais tempo na igreja do que no celular. Sabe aqueles aplicativos que tem no celular que mostra quanto tempo você ficou no celular? É bom ver de vez em quando. Assusta. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. E a pessoa diz, não rezo o terço porque não tenho tempo. Vai 6 horas lá para rezar o terço dentro do celular. Ou seja, para rezar a seu celular. E você diz que não tem tempo quando fica 6 horas no celular. Por que você ama mais a Deus ou o celular? Tem que amar mais a Deus. Tem que amar mais a Nossa Senhora. Termino com um episódio, um fato que se deu também com Santo Agostinho, para demonstrar se nós temos amor. Um dia, está me acompanhando a mim? Sim? Um dia, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Santo Agostinho e lhe disse assim: Agostinho, você me ama? E Agostinho lhe disse: Senhor, eu te amo tanto que se eu fosse como estas velas aqui, o círio, o amor que eu tenho dentro seria um fogo, e a minha alma e o meu corpo seria esta cera, e o fogo que eu tenho dentro seria tão forte que em pouco tempo a vela se consumiria. Nosso Senhor disse: Agostinho, isso não é amor. Santo Agostinho para assim e disse: Agostinho, tu me amas? E disse: Senhor, eu vos amo tanto que se eu fosse, já viram o incenso? Quando o padre entra às vezes com um turíbulo assim, e está quente, tem brasas, aí coloca incenso e sai uma fumaça assim. Ele disse: se eu fosse esse carvão do meu amor estaria tão quente, tão pegando fogo assim, que o incenso seria colocado, uma coluna de fumo, de fumaça subiria, de incenso subiria até o céu. Nosso Senhor disse: Agostinho, isso não é amor. Aí Santo Agostinho, que era santo e era gênio, Santo Agostinho para, reza. Quando eu tenho um problema na vida e não tenho solução, reza. Ele reza. Ele diz uma frase incrível. Ele diz: Senhor, eu vos amo tanto. Conta uma conta, acho que já deu tempo. Senhor, eu vos amo tanto que se eu fosse Deus e vós fosseis apenas homem, eu me teria encarnado, eu teria morrido numa cruz para salvar-te. Entendeu? E Nosso Senhor disse: Agostinho, isso sim é amor. Isso sim é amor. E Nosso Senhor nos pergunta hoje: será que eu estou disposto a morrer por Jesus, por Nosso Senhor?
Será que estou disposto a morrer por Nossa Senhora? Será que estou disposto a morrer pelo outro? Pelo meu irmão, pelo meu parente, pelo meu vizinho? Eles são cristãos, são outros cristos. Eu estou disposto a morrer por eles? Eu tenho que estar disposto a tudo. E termino com mais um fato, já termino mesmo. Nosso fundador, Monsenhor, em 2009, ele pegou uma doença, uma pneumonia terrível. Ele achava que ia morrer. Quando estava entrando no hospital, na cama, na maca, não? Na maca? Na cama, enfim, assim. Naquela cama do hospital assim, um arauto de não se encontrou com ele e Monsenhor sofrendo, quase morrendo, com o coração a 150, porque fala acelera o coração, a pneumonia, porque precisa oxigênio, os pulmões não funcionam. E aí ele diz: quando Nossa Senhora nos pedir algo, nós sempre temos que dar tudo. Nós sempre, nunca podemos negar nada a Nossa Senhora. Sempre temos que dar tudo para Deus. Então pensamos nesta missa muito especialmente que Nosso Senhor nos examine e faça ver se realmente nós temos esse amor, se amamos a Deus realmente, se praticamos a virtude realmente, se amamos a Nossa Senhora realmente, se amamos ao próximo realmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.